Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política. E aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente de Brasília com o André Marcília. André Mendonça detona PGR de Gunê e dá puxão de orelha em decisão que prendeu o Vorcaro. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. O inútil do Paulo Gonet, nessa prisão do Vorcário, se comportou da forma mais vil possível. Vocês souberam disso? Bom, o Mendonça, claro, tem de consultar a PGR, tem de consultar o Gonet. Quando vai determinar é só aquela medida, é só aquela prisão. Iria prender o Vorcário, consulta o Gonet e o Gonet diz, dá ele 72 horas e o Gonet diz, não, 72 horas é muito pouco. E diz que não vê urgência. Diz que não vê urgência na determinação das medidas que foram impostas hoje pelo Gonet. Você acredita? Ele não viu urgência em você impedir que o Lauro Jardim fosse sequestrado e espancado, arrancassem-lhe os dentes. Ele não viu urgência, numa outra notícia que saiu agora há pouco, né, de que o Vorcaro estava ocultando 2,2 bilhões de reais nas contas do pai. Era essa tramóia nova que ele estava fazendo. Não viu urgência nenhuma em impedir que essa milícia privada desse grupo de WhatsApp, a turma, né, tivesse acesso a sistemas sigilosos do próprio Ministério Público, que o Gonet representa ou deveria representar, aos sistemas da Polícia Federal, aos sistemas até do FBI, para espionar adversários. Nada disso para o Gonet foi urgente. É impressionante. E aí o Mendonça deu uma espinafrada na cabeça do Gonet que merece que eu leia aqui para vocês. Vou abrir aspas. Lamenta-se, porque as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas na representação da Polícia Federal e no curso desta decisão, conforme documentado nos autos. Também 2, lamenta-se, porque se está diante da concreta possibilidade de se prevenir possíveis condutas ilícitas, crimes, portanto, contra a integridade física, inclusive, de jornalistas e cidadãos comuns, e até mesmo de autoridades públicas. Lamenta-se porque há indicativo de ter havido acesso indevido dos sistemas sigilosos, como eu mencionei, da Polícia Federal e até de organismos internacionais como a Interpol. Olha onde vai a grana do Vorcaro. Aqui que ele se destinava a pagar. Portanto, se as medidas requeridas pela Polícia Federal não forem acolhidas, em caráter de urgência, pode-se colocar em risco a segurança e a própria vida das pessoas que se tornaram vítimas dos ilícitos apontados nesses autos, bem como dificultar a recuperação de dinheiro, de desvios, de cofres públicos, de particulares atingidos por variados crimes contra o sistema financeiro presentes nesses autos. Quer dizer, é uma espinafrada. A verdade é que o Gonet, nesse caso, deveria ser contra ele imposta, como inclusive o Congresso está cogitando, alguns parlamentares estão dizendo que vão fazer isso, a chamado crime, chamado de prevaricação, que é quando você tem um dever de ofício e não o faz. Um policial vê um assalto na rua e não faz nada. Aqui o Gonet está assistindo de camarote um ministro dizer a ele, olha, querem espancar o jornalista, entrarem nos sistemas do Ministério Público que você, Gonet, representa, do FBI. E mesmo assim o Gonet falou, não tem nenhuma urgência. Vamos aguardar. Aguardar o quê, Gonet? Aguardar o quê? É impressionante como o Gonet realmente se comporta como um estagiário, não só dos ministros, mas eu acho que o Gonet se comporta, nesse caso pelo menos, se comportou como estagiário da completa injustiça, da irregularidade, o estagiário daquilo que tem de pior no país, que é a falta de punição. É um estagiário da impunidade, o Gonet. Se você gostou dessa análise, gosta dos vídeos que a gente faz aqui, E vamos para mais notícias no site Poder 360. Testemunha-chave do caso Master morre dentro da cadeia. Polícia Federal diz que foi suicídio, mas não detalhou o ocorrido. Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, teve morte cerebral e era quem coletava informações
monitorava pessoas a mando do Daniel Vorcaro. Testemunha-chave do caso Master, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, morreu nesta quarta-feira. Ele havia sido preso pela Polícia Federal horas antes, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. Era conhecido pelo apelido de sicário e trabalhava diretamente com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Ele estava sob custódia da corporação na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em nota divulgada às 16h55 e atualizada às 17h14, a Polícia Federal informou que Luiz Felipe havia tentado se matar enquanto estava preso. Afirmou que policiais federais tentaram reanimá-lo e acionaram o SAMU, que levou ao Hospital João 23, no centro de BH. A corporação não diz em quais circunstâncias o preso foi encontrado por agentes nem o que aconteceu em sua nota. A Polícia Federal comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro relator no Supremo Tribunal Federal e entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido. Será aberto procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias do fato, diz a PF. Luiz Felipe Mourão integrava o núcleo de intimidação de adversários e opositores de Vorcaro, segundo a Polícia Federal. Na decisão que autorizou a operação desta quarta-feira, o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo, cita duas conversas entre ele e o banqueiro que podem ser interpretadas como intimidação. Ameaça contra jornalista. Vorcaro fala sobre Lauro Jardim, que trabalha no jornal O Globo, e afirma que tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. O sicário responde: vou fazer isto. Depois o banqueiro declara ter vontade de dar um pau no profissional. Ameaça contra empregada. Em outra conversa, Vorcaro diz ter sido ameaçado por uma empregada e afirma que tem que moer essa. O sicário pergunta o que é para fazer. O banqueiro então diz: puxa endereço tudo. E tinha relação direta com Vorcaro. Recebia 1 milhão por mês por seus serviços ilícitos. O valor era pago por intermediário de Fabiano Zatel, também preso na operação desta quarta-feira. Era responsável pela obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situação consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado. Há indícios de que ele acessava e colhia dados de sistemas restritos de órgãos públicos. Era quem coordenava o grupo conhecido como a Turma, responsável por intimidar as pessoas. Também foram presos preventivamente Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e Marilson Roseano da Silva. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.